Pai amado, Mestre Jesus, equipe espiritual que nos acompanha, agradecemos por mais uma vez nos reunirmos aqui, em Teu nome, que possamos fazer um evangelho calmo, tranquilo, pacífico, instrutivo, acolhedor, que possamos aprender muito durante este evangelho e colocar em prática esses ensinamentos. Pai de amor infinito, Mestre Jesus, equipe espiritual, pedimos que fique conosco não só por hoje, mas por todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nós vamos dar início à realização do nosso Evangelho, primeiro com o nosso livro de harmonização. Estamos usando o livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Estamos aqui no capítulo 50, item 50, ou lição 50, Confiemos alegremente. Regozijai-vos sempre. Isso está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo, e espalha gratidão e alegria onde estiverdes. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco. Sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem, a riqueza da saúde e da esperança no trabalho e do amor, e rejubila-te, buscando à frente. Tédio é deserção. Pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma, para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós e segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu, em teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo. E acrescentamos: rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa a bondade eterna. Muito bom, muito bom. Apesar de ser um texto mais curto, ele é um texto que nos fala sobre a necessidade de entendimento da natureza de uma forma geral, de como a natureza funciona. E aí a gente pode entender essa palavra natureza de várias formas, porque nós que estudamos a doutrina espírita, nós que sabemos sobre a lei de causa e efeito, nós que temos a consciência de que não existe efeito sem uma causa, sabemos que Deus, que permitiu toda essa criação da natureza, e aí eu estou falando natureza assim, em termos físicos, das árvores, das plantas, das matas, e também, claro, logicamente, dos mares, das águas, né? Uma vez que o nosso planeta tem muita água, Deus permitiu essa criação. Mas quando a gente pensa nessa palavra especificamente natureza, a gente muitas vezes utiliza ela como o início, o princípio, ou até a característica elementar do primeiro elemento, né? A característica até principal, que quando aquilo ou aquele
ou algo é criado, permanece até aquele momento, o momento em que se usa essa palavra natureza. E infelizmente, por nós estarmos no mundo de provas e expiações, muitas vezes nós nos colocamos como seres tristes, né? Tristonhos. Nós temos uma tristeza muito grande dentro de nós e temos dificuldade de olhar o positivo, de olhar o bom, de olhar o ótimo, de olhar aquilo que pode crescer, que pode evoluir, que pode melhorar. E aí fala da questão do pessimismo, de evitar o pessimismo, que o pessimismo é veneno. Quantas vezes nós nos envenenamos no nosso dia a dia, tendo pensamentos pessimistas, pensando o pior, pensando o ruim. E aqui não, a gente deve ter alegria, né? Porque Deus, quando nos criou simples e ignorantes, e agora que nós andamos um pouquinho já, a gente tem essa consciência de que Deus quer que nós sejamos felizes. Deus espera de nós esse caminho da felicidade. A gente sabe que cada um está num estágio, está num momento de vida, né? E até é importante a gente evitar os julgamentos, porque a gente às vezes acha que a gente está melhor que o nosso irmão, que a nossa irmã, mas na verdade não. E a gente também está no nosso caminho, na nossa jornada. Então, que a gente tenha essa consciência, essa paz, que a gente busque essa alegria, esse bem-estar, essa felicidade dentro de nós mesmos a todo momento, porque todos nós podemos, somos capazes e seremos felizes. Para isso, basta que nós enfrentemos o nosso maior desafio, nosso maior desafeto, que somos nós mesmos, através das nossas batalhas, das nossas provas, das nossas expiações, é que a gente vai entender aquilo que nos acontece e vencer e superar, seja o desafio que for. Então esse texto muito bom do Emmanuel, Palavra de Vida Eterna, muito bom. E no próximo tem mais, né? Agora sim, vamos pegar o nosso Evangelho. Estamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Instruções dos Espíritos. Ó, o orgulho e a humildade. Então vamos lá. É uma mensagem um pouco grande, eu vou ler um trecho. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Então vamos lá. Item 11. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que adornais de virtudes, que não tendes, como se trouxesse um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é terrível, adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginaram que os títulos e as riquezas são recompensas
dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens. Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias de nascerem, que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes sob teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? Ó infeliz, o infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta. Bem o sei, consentirás em dar-lhe a esmola, mas apertar-lhe a mão fraternalmente jamais. Que dizes, eu descendente de sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojados, ambos, que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e o do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola? Que não a pedirás um dia àquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Ó, volte humildemente sobre ti mesmo. Lance, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará mais que a um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, numa hora. E se tu te escondes no teu orgulho, ó, então eu lastimo, porque serás digno de piedade. Aqui a mensagem é muito grande, não vai dar para ler inteira, mas eu vou parar nesse trecho, amanhã a gente lê mais um trecho. Aqui já dá pra gente ter uma boa noção, né, do que ele está falando, o texto, do que essa mensagem nos diz. Sobre o orgulho, sobre a falta de humildade e a necessidade que todos nós temos de sermos humildes, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, todos nós encarnamos e reencarnamos, e todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós passamos por oportunidades de melhorias. E quem sou eu, gente, na fila do pão ou em qualquer outro lugar, para virar para alguém e falar que essa pessoa ela é menor porque ela tem menos recurso financeiro, ou que ela é maior porque ela tem recurso financeiro? Não sou ninguém, né? E infelizmente muitos de nós, eu acredito que talvez você também que está me assistindo, acabamos cometendo esse vício, né? Essa imperfeição que é o orgulho. E a doutrina espírita vem justamente no sentido oposto, nos trazer o exemplo e a necessidade do amor, que todos nós precisamos amar uns aos outros como a nós mesmos,
que nós temos dificuldade de amar, de praticar esse amor, de ser esse amor, de ter esse amor dentro de nós, que a gente quer muito mais assim ter, né, no mundo material como é o nosso do que ser, e a doutrina vem justamente no sentido oposto. Então que a gente reflita sobre essa passagem de uma forma assim até mais dura conosco mesmo, né? Porque essas passagens do Evangelho que parece que elas pegam, né? Porque existem pessoas, espíritos e espíritos, e algumas vezes a gente precisa ouvir aquilo. Então me pegou, acredito que talvez pegue muita gente essa mensagem, porque são pontos que nós ainda precisamos trabalhar na nossa vida, na nossa existência. Isso vai com a reforma íntima, né? Isso vai com a transformação moral, mas vamos refletir sobre isso, tá bom? E assim, agradecidos, vamos pedindo a Deus, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual que aqui está, que seja feita a fluidificação das águas, as águas da caixa d'água, da tubulação, as águas da cozinha, da sala, do quarto, das bolsas, dos nossos corpos, porque sabemos que 70% do nosso corpo é formado por água. Nesse instante, todas as águas são limpas, higienizadas, fluidificadas. Elas recebem o lenitivo, o emplastro, o remédio, para a melhoria do nosso corpo físico e espiritual. Que essas mesmas águas possam, se for de nosso merecimento, nos trazer a cura ou a melhora para o corpo físico e para o corpo espiritual. Ainda no pensamento positivo, mas agora doando, vamos vibrar por todos os que sofrem, pelos que choram, pelos espíritos que estão encarnados com tarefas definidas. Vamos vibrando pelos trabalhadores do bem, mas também vibremos por aqueles que pensam infelizmente em abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que se encontram desamparados, desabrigados. Vibremos por nossos irmãos que de alguma forma sofrem do corpo físico, os hospitalizados, toda a equipe de saúde, os profissionais de educação. Vamos vibrando por nossos idosos abandonados nas ruas, em abrigos, por nossas crianças desamparadas que recebam uma mão de apoio. Vamos vibrando, mandando uma energia especial aonde se fizer necessário neste momento, e pedimos permissão para vibrarmos por nossos parentes, amigos, familiares e por nós mesmos. E agradecidos que somos e estamos, elevemos o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual, agradecendo pela realização deste Evangelho e nos colocando numa próxima oportunidade para continuar os estudos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.